Bíblia. Onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz bendita de nosso Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. E os seus pés como de bronze, como que refinado em uma fornalha, e a sua voz como de muitas águas.
Programa da Fé. De volta à palavra original. Ouvintes preciosos, os pés como de bronze, seus pés semelhantes ao bronze reluzente, como que refinado numa fornalha. O bronze é conhecido por sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa misturar-se com o bronze para temperá-lo. Porém, este bronze, que descreve seus pés, é ainda mais sobressaliente, porque tem resistido à prova do fogo ardente. Uma prova que nenhum outro tem resistido. E isso é exatamente correto, porque o bronze significa juízo divino. Em Números capítulo 21, do versículo 8 ao 9, está escrito: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Ora, Israel havia pecado. O pecado tinha que ser julgado. Assim sendo, Deus mandou a Moisés que pusesse uma serpente ardente na haste, para que qualquer que olhasse a serpente fosse salvo da pena de seu pecado. A serpente ardente na haste simbolizava o pecado desde o Éden, onde a serpente enganou Eva, fazendo-a cometer pecado. O bronze fala de juízo, como é evidente no altar ardente, onde a pena do pecado foi encontrada no sacrifício sobre o altar. Quando Deus julgou a Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele deteve a chuva e o orvalho, e os céus chegaram a ser como o bronze. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente na haste representava que o pecado já havia sido julgado, porque havia sido feita de bronze, mostrando que o juízo divino já havia caído sobre o pecado. Então, qualquer que olhava a serpente na haste, aceitando o significado dela, era curado, porque isto era a obra ou a salvação do Senhor. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio efetuar na terra. Sim, está escrito em São João capítulo 3, do versículo 14 ao 19.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A salvação, ela depende inteiramente, unicamente do Senhor Jesus. Está escrito em Isaías capítulo 63, verso 2 e 3. Por que está vermelha a sua vestidura? E os teus vestidos como os daquele que pisa o lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Este é Jesus Cristo. Maria não estava com ele. Pedro não estava com ele. João não estava com ele. Moisés não estava com ele. Abraão não estava com ele. Ele sozinho, portanto, só Jesus Cristo salva. No Velho Testamento, o fundamento do altar do sacrifício era de bronze maciço. Cada animal sacrificado ali representava um único sacrifício que uma vez seria feito para sempre. Qual é esse sacrifício? Aos Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Ouvintes, a pena do pecado que nós jamais poderíamos pagar, ela foi paga. A sua porção foi o forno ardente do juízo da ira de Deus. A ira que deveria ser despejada
derramada sobre nós. Ele sofreu, o justo pelos injustos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificados, na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito. Digno por tudo isto é o Cordeiro de Deus, porque ele nos tem redimido por seu próprio sangue. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Sim, Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele sofreu como nenhum outro homem jamais tem sofrido. Mesmo antes da cruz, ele já havia derramado o seu sangue lá no Getsêmani. São Lucas capítulo 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Tudo isto é o que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. E aqueles que aceitam o grande apelo de Jesus Cristo. São Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, diferente do fardo de Satanás, que é pesado. E o meu jugo é suave, diferente do fardo, do jugo de Satanás. Porém, para aqueles que rejeitam a graça, algum dia, aqueles pés de bronze que representava ali juízo, pousarão sobre a terra. E ele será o juiz de toda a terra. Hoje ele é advogado. 1 João 2. E com perfeição e retidão, ele julgará toda a humanidade
ele não terá misericórdia, ele será inclemente, e não haverá maneira de escapar do juízo, não haverá mudança, nem tampouco haverá abrandamento. Aquele que é injusto será injusto ainda, aquele que é sujo será sujo ainda. O ser imutável não mudará então, porque nunca tem feito, ele nunca tem mudado. Os homens mudam, os homens se relaxam, mas Deus não. Ele continua santo e continua abominando o pecado. E aqueles pés de bronze destruirão aos inimigos, destruirão ao anticristo, a besta, a imagem e a todo aquele que for abominável à sua vista. Ele destruirá o sistema eclesiástico que tem tomado seu nome somente para corromper seus filhos e o brilho de seu nome. Sim, ele os destruirá juntamente com o anticristo. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais, todos estarão ali. A morte e o inferno e a tumba estarão ali. Sim, porque quando ele vier, os livros serão abertos. Então é quando aparecerá a igreja morna, as 5 virgens nécias, e ele separará as ovelhas dos cabritos quando ele vier. Sim, ele tomará posse do seu reino, porque ele é dono, muito embora hoje esse reino está nas mãos do diabo, matando, roubando, destruindo, mas ele voltará para as mãos dele. Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve vozes nos céus que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando ele voltar, com ele virão os milhares de milhares, sua noiva, que vem para assistir-lhe. Oh, glória a Deus! É agora ou nunca. Arrependam-se antes que seja tarde demais. Despertem dentre os mortos e busquem a Deus para serem cheios do seu Espírito, ou perderão a vida eterna. Façam-no hoje enquanto há tempo. Nós vamos para a oração da fé. Senhor nosso Deus, eu oro a favor dos meus ouvintes, pedindo que o Senhor estenda a tua mão por graça e misericórdia, atendendo suas necessidades, se for cura, se for uma porta de emprego,
se for algo que para eles é muito importante, Pai, se é a salvação de um filho, de uma filha, ou a libertação dos mesmos, Pai, levanta esta mão forte. Essa mão levantada é um sinal vermelho para Satanás. Ele respeita, ele teme. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essas mãos levantadas repreenda todo mal, toda a névoa do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.